Olá, pessoal. Eu sou a Michele, sou enfermeira, servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí. E hoje eu vim falar sobre um tema que poucas vezes é abordado, mas que impacta diretamente no funcionamento do SUS. Quando a gente pensa na enfermagem, geralmente a gente remete ao cuidado direto, ao hospital, ao postinho de saúde, mas pouca gente pensa na enfermagem participando da gestão de recursos, administração de materiais, contratos, licitações, e foi justamente vivendo isso na prática que eu comecei a perceber o quanto o cuidado vai além da assistência. Artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Lindo, né? Como a gente sempre fala. Na teoria é muito bonita. A Constituição Federal ela fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Beleza, mas aí vem a pergunta: como transformar isso em cuidado real? Porque para garantir esse direito, não basta só ter um profissional atendendo o usuário. A gente precisa de orçamento, de medicamento, planejamento, material, equipamento, contratos funcionando, serviços organizados, ou seja, o cuidado não acontece sozinho. Ele existe toda uma cadeia, uma estrutura trabalhando junto para garantir que o paciente seja atendido quando ele precisar e da forma correta. E onde está o nosso enfermeiro do SUS? Em todos os lugares, em todas as partes. Eu gosto muito desse slide porque ele quebra um pouco aquela visão limitada da enfermagem, né? Para quem não conhece o nosso dia a dia, o enfermeiro só está na assistência. Sim, ele está na assistência, ele faz consulta de enfermagem, trabalha na emergência, faz visita domiciliar, prescreve medicamentos conforme protocolo, educação em saúde, mas ele também lidera equipe, supervisão, organização, capacitação e, além disso, também participa da gestão administrativa, sim. É justamente essa área que muitas vezes fica invisível. O planejamento em saúde, gestão de materiais, vigilância, contratos, licitações, e tudo isso impacta diretamente na assistência. Nem sempre o enfermeiro participa de todos os processos, mas ele deveria sim participar e gerir muito desses processos. Deve ter gente pensando, tá, Michele, afinal, o que é licitação? Que muita gente fala, mas ninguém explica. E por que eu, profissional de saúde, enfermeiro, tenho que saber disso? Tá, porque basicamente tudo o que a gente usa na assistência, ela passou por um processo de contratação. É o curativo, a seringa, o medicamento, o monitor do computador, o serviço terceirizado. E se esse processo falha, a assistência sente. E são muitas coisas envolvidas nesse processo. Então, entender de licitação não é virar um advogado. É entender como o SUS consegue transformar recurso público em cuidado. Então, cuidar também é saber para onde vai o nosso recurso, né? O dinheiro público também é meu, também é seu. E ele interfere em várias áreas da assistência. Interfere na qualidade da assistência, na organização e continuidade do serviço, na gestão e responsabilidade com o recurso público. Para tudo isso acontecer, é preciso planejar, comprar, organizar, controlar e fiscalizar. Questão da qualidade da assistência. Se o material é inadequado chega até o usuário, ele impacta diretamente o cuidado. Vou fazer um curativo, mas a gase está desfiando, é uma gase ruim. Posso até ocasionar uma infecção no usuário com fio de gás ali, né? Já aconteceu isso em hospital. Continuidade do serviço. Quando falta recurso, quem sofre primeiro é o usuário, é o paciente. Ele vai lá na unidade de saúde, não tem o medicamento que ele precisa, muitas vezes é por atraso de fornecimento, por logística, por erro de licitação, contratação feita de forma inadequada. Questão da gestão e responsabilidade com o recurso público, o dinheiro da saúde ele é limitado, ele precisa ser muito bem planejado. Então, o desperdício de materiais, medicamentos e da contratação realizada da forma errada, ela impacta vidas. E muitas pessoas não entendem isso.
quando quem está gerindo as contratações na área da saúde não é da saúde, nunca teve contato com o paciente, nunca pegou uma emergência ou não estudou isso, possui dificuldade em entender que se ela atrasar a entrega de uma atadura, é um paciente que vai ficar sem fazer curativo. Não é a mesma coisa que uma caneta ou um papel. Claro, é importante também, mas os produtos da saúde, os produtos e serviços da área da saúde, eles impactam diretamente os serviços, os usuários e os profissionais. Mas eu, particularmente, só descobri tudo isso na prática mesmo, quando eu comecei a trabalhar com administração de materiais, que eu comecei a enxergar a complexidade disso tudo, porque antes eu via muito o cuidado direto. Claro, eu tinha experiência ali na supervisão, na área de hospital, em outras funções da saúde pública, mas eu não tinha tanto contato com o insumo, com processos, nem com os termos, o que que é um pregão, o que que é uma licitação, uma dispensa, enfim. Essa aí sou eu, jovem, meados de 2021, 22, olhando o meu estoque, fazendo minhas contas. Foi nessa época que eu comecei a entender tudo o que precisa acontecer antes do paciente chegar na unidade de saúde. O controle de estoque, a previsão de consumo, o armazenamento, distribuição, e principalmente o planejamento, porque esperar faltar para comprar no SUS não termina bem. E a gente conhece a demanda do serviço de saúde quando a gente tem experiência nisso. Questão de doenças sazonais, por exemplo, ou surtos, epidemias. Nós esperamos sempre por um período do ano que tenha mais episódios de doenças respiratórias. Então, a gente se programa, compra alguns insumos que geralmente seguem uma demanda estável durante o ano. Nesse período, a gente aumenta a demanda. Claro, isso tem que ser muito bem justificado, né, para Tribunal de Contas, enfim. Mas quando a gente tem contato com a rede, com o atendimento, é muito mais fácil justificar e se precaver para que não tenha falta de insumo, para que não tenha falta de atendimento. A falta do insumo pode ocasionar a falta de um atendimento. Agora, olhando agora, talvez esse slide não incentive muito o enfermeiro a trabalhar com administração de materiais, com essa minha fotinho. Mas quais são as funções de um enfermeiro na administração de materiais? A foto foi para mostrar que nem tudo é glamour. Estava eu ali fazendo contagem de estoque, inventário, que é um trabalho manual, né? A gente precisou contar item por item, porque não pode confiar totalmente só em sistemas. Os sistemas nos ajudam muito, mas ainda o olhar clínico, até para materiais, ele faz a diferença. Então, as funções de um enfermeiro na administração de materiais: identificar as necessidades do serviço, planejar e prever o consumo de materiais, participar da padronização desses insumos, avaliar tecnicamente esses materiais, os produtos para a saúde, as tecnologias, auxiliar na elaboração de especificações técnicas para as licitações, organizar e controlar estoques, na foto ao lado ali, reduzir desperdícios, garantir a qualidade e segurança dos materiais utilizados, né? O pós-compra também é muito importante. Muitas vezes a gente compra um insumo, como geralmente é verificado ali na entrega por amostragem. Pode ser que tenha algum produto ali que esteja com defeito, uma agulha entupida, um catéter com problema. Muitas vezes os próprios profissionais da rede, ao invés de nos avisarem, né, avisar quem está fazendo essa gestão, só reclama, fala, essas coisas, esses materiais da prefeitura são todos ruins. Mas talvez quem está fazendo essa gestão desses insumos não saiba que está sendo ruim. Talvez ele tenha avaliado ali no primeiro momento, achou que estava bom, principalmente se ele não for profissional da saúde, não for um enfermeiro, nunca tenha usado. Então, é nosso papel também na ponta, nas unidades, nas UPAs, enfim, entrar em contato com a gestão e falar, olha, se esse produto não nos atende, ele não está apto, não está de acordo com as normas, né? Então, quando o enfermeiro ele participa desses processos, tanto na gestão, quanto na análise, ou até na ponta mesmo nas unidades,
as compras ficam muito mais adequadas à assistência, porque quem usa o material, ele precisa participar da escolha dele. E quais as funções de um enfermeiro nas contratações públicas, nas licitações? O enfermeiro ele ajuda a definir a necessidade real dos serviços. Ele ajuda também na elaboração das especificações técnicas dos produtos, participa de testes, fiscaliza contratos, avalia se aquilo realmente atende à assistência, porque às vezes um detalhe técnico ele muda completamente a segurança e a funcionalidade de um produto. Por exemplo, catéter intravenoso. Existe no mercado muitos tipos de catéteres, seguindo a NR32, não seguindo, que recolhe agulha, não recolhe. Como evitar também que os orçamentos sejam feitos corretos, que a compra, que a análise depois que chega, se é o produto que foi comprado. Já me aconteceu tudo quanto é tipo de problema. Por exemplo, eu estava fazendo uma licitação e o descritivo do item do catéter intravenoso, seguindo o NR32, a Anvisa, a ABNT, o modelo dele no mercado custava em torno de R$ 2 a R$ 3, né, em licitações. Era um produto bom, o custo-benefício era interessante, porque se eu comprasse um catéter muito barato, de 10 centavos, eu ia acabar perfurando o paciente muito mais vezes, eu poderia me perfurar, porque não tinha dispositivo de segurança. N situações foram avaliadas para fazer aquele descritivo do catéter. Chegou na hora do orçamento, o pessoal não tinha não tinham esse conhecimento, né, normal, muita demanda, um processo aí de material ambulatorial, que era o material que eu trabalhava, era 700 itens, uma licitação, foi com um orçamento muito abaixo do descritivo do produto. Chegou na licitação, os fornecedores não se interessaram pelo item, porque não conseguiam atender com o valor de referência ali da licitação o produto que estava ali, né, na descrição, até tentaram, mandaram produtos inferiores, foi desclassificado na avaliação de amostra e acabou que o lote foi fracassado. Fracassado quer dizer não que ele não sofreu na vida, mas que fracassado é quando não teve vencedor para aquele lote, né, por conta dessa falha. E precisa ser verificada antes. Por isso que é tão importante que existam profissionais que entendam dos produtos, da assistência, durante todos os processos de uma contratação pública, não só utilizando os produtos depois, né? Importante. Uma coisa muito importante que está aqui do ladinho. Fiscalização contratual. Quem aqui nunca foi colocado como fiscal de contrato e muitas vezes descobriu só depois e não entendeu qual a complexidade disso? Lei 14.133, 2021, Lei de Licitações, artigo 117, eu vou ler para vocês. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representante da administração especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no artigo 7 dessa lei. 7º dessa lei. Não sou advogada, né? Me confundo. O que fala o artigo 7º? Estabelece que os agentes responsáveis pelas funções essenciais das licitações e contratos devem possuir qualificação, atribuições relacionadas à área e conhecimento compatível com aquilo que irão fiscalizar. Ou seja, não é simplesmente colocar o nome de qualquer profissional lá. O fiscal ele precisa conhecer o objeto contratado, acompanhar a execução do contrato, identificar problemas e garantir aquilo que foi contratado se realmente esteja funcionando na prática ou não. Então, o enfermeiro, ele deve, não é que ele pode, ele deve ser um elo estratégico entre a gestão e a assistência. Essa imagem que eu fiz junto com a IA, eu gostei bastante, porque ela demonstra exatamente o que eu quero falar. Licitação, compra, entrega, assistência, paciente. Tudo está conectado. E o enfermeiro, ele consegue fazer justamente essa ponte entre os dois lados, porque ele conhece os dois lados e conhece o impacto de cada erro no processo, né? O que pode ocasionar. Por isso que é tão importante. E afinal, o que muda quando o profissional enfermeiro participa da gestão administrativa, da gestão de cuidado, da administração de materiais e insumos? Planejamento mais eficiente,
compras mais adequadas, melhor organização dos serviços, mais segurança assistencial, né? O profissional que está lá na unidade de saúde, em saber que tem, né, um profissional que tem conhecimento técnico na gestão, se sente mais seguro, menos desperdícios, melhor continuidade do cuidado, maior conexão entre gestão e assistência, que é o foco de todo essa apresentação. Ah, só um enfermeiro que sabe fazer isso? Não, né? A gente vê muita gestão de insumos por farmacêuticos ou outros profissionais, mas nós, enquanto enfermeiros, nós temos que nos colocar nessa posição de gestão. Muitas vezes a gente se menospreza, né, culturalmente, a gente se vê na gestão de pessoas, na gestão ali da equipe, mas por que não ser gestão de recursos, gestão administrativa, gestão de materiais, participar da tomada de decisão da saúde pública? Nós, enfermeiros, precisamos assumir esse papel. Vai fazer diferença, faz a diferença. Nossa visão de SUS, de saúde pública, de assistência, ela tem muito a contribuir com todos os processos envolvidos na administração pública. E como aprender tudo isso? O que eu acho importante ser um pouco sincera. Muitas vezes nós precisamos buscar esse conhecimento por conta própria, né? Porque gestão pública, administração de materiais, insumos, contratos, licitações, eles ainda são pouco discutidos na área acadêmica, tanto em universidades quanto em pós-graduações, muitas vezes são mais voltadas para a área do direito ou de gestão pública, mas não tão específica na área da saúde. Às vezes a gente busca cursos, mas eles falam mais sobre como fazer um estudo técnico ou como fazer uma pesquisa de preço, mas não tudo que engloba a parte de especificações, de teste, de amostra, enfim. Eu, particularmente, eu aprendi bastante com as empresas, quanto com os outros profissionais, profissionais que trabalhavam com medicamento, já essa prática de licitação de medicamento para farmacêutico é muito mais próximo do que material para enfermeiro, o que eu acredito que deveria estar equiparado. Então, para buscarmos aprender mais sobre licitações, contratos, administração de insumos, o ideal é buscar capacitações na área, aproximar-se da gestão. Muitas vezes, como eu já dei exemplo no slide anterior, avisar a gestão quando o insumo está inadequado para a prática, ou se conhece um insumo superior, às vezes dá ideia, sabendo que ele não vai ser comprado naquele momento, ele precisa ser avaliado, licitado, tem todo um processo muito burocrático envolvido nisso, mas é muito válido a opinião de quem está atendendo o usuário, quem está trabalhando ali com assistência direta. Vivendo os processos do SUS, indo além da assistência, compreender esses bastidores da saúde, que eles também fortalecem o cuidado, eles são essenciais. Os trabalhos invisíveis, eles são fundamentais. Então, complementando, o cuidado no SUS vai muito além do atendimento direto ao usuário. Ele também acontece no planejamento, na organização dos serviços, na gestão de recursos, nas contratações e em tudo aquilo que garante que a assistência consiga acontecer com qualidade e continuidade. Fortalecer a participação do enfermeiro e dos demais profissionais de saúde nesses processos é fortalecer o próprio SUS, é fortalecer o nosso sistema de saúde, e ele precisa ser fortalecido, precisa muito. Então, garantir estrutura também é salvar vidas. Não é só uma frase de impacto, né? É a realidade. Quando tu estiver lá no teu consultório, atendendo o teu paciente, tá lá fazendo um curativo, pegou uma atadura de 90% algodão, tantos por cento poliéster e elastano, tipo 2, 18 fios, 1,80 m de tamanho, está com o peso adequado, embalagem adequada, na validade certa, chegou no período certo, não faltou. Alguém pensou em tudo isso antes de chegar até você, né? Também, quando chegar um produto ruim, é porque alguém não pensou direito. Então, a gente precisa melhorar isso daí. Deixo aqui meu muito obrigada pela atenção.
Eu espero que essa palestra, mesmo breve, ela tenha incentivado mais profissionais da saúde a se aproximarem dessas áreas de gestão. Caso alguém queira conversar mais sobre isso, trocar experiência, tirar dúvidas, está aqui meu e-mail de contato. E eu vou adorar continuar essa discussão. Acho que vocês perceberam que eu gosto bastante e quero muito ver mais enfermeiros se posicionando e fazendo parte da gestão pública, gestão de recursos, gestão de materiais, contratação. Bora lá, pessoal. Um bom estudo para todo mundo, um ótimo congresso. Até mais.